Olá pessoal, tudo bom? Venho aqui conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre a aula introdutória que a gente viu sobre fisioterapia em terapia intensiva, que é a nossa disciplina. Fazendo um breve resumo, a gente viu que o nome do profissional que atua na terapia intensiva é o fisioterapeuta intensivista. Ele pode atuar tanto no âmbito da unidade de terapia intensiva, como também nas emergências. A definição de terapia intensiva, pela nossa Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva, ela define o TI como um ambiente físico que serve para tratar pacientes com distúrbios clínicos graves, ou seja, pacientes críticos. O perfil do intensivista é atender o paciente crítico, que é o paciente que tem uma descompensação de um ou mais órgãos ou sistemas, como, por exemplo, uma falência respiratória, uma falência cardíaca, uma falência renal, uma falência cerebral, uma embolia pulmonar, né, uma falência vascular. Então, naquele ambiente físico é tratar o paciente crítico através de uma monitorização contínua, né, composta por uma equipe atuante de 24 horas, multidisciplinar, composta por médicos, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, associado à equipe que nos dão suporte, como nutricionistas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais. A gente viu que o objetivo principal desse intensivista é restaurar a capacidade funcional. Só que restaurar a capacidade funcional não apenas respiratória, mas restaurar a capacidade funcional motora. Afinal, um paciente crítico, para estar entubado, ele foi sedado, muitas vezes ele sofre com a síndrome do imobilismo, com contraturas, deformidades articulares, musculares, hipotrofia por desuso, alteração de amplitude de movimento. Então, o olhar para o movimento, o olhar para a funcionalidade e o olhar para a força, além das alterações na mecânica respiratória, além das alterações como obstrução, terapia de expansão, ventilação não invasiva, desmame, é função nossa também olhar para a mobilização precoce, que é a nossa carta na manga para interromper os efeitos deletérios ruins da disfunção motora, osteomioarticular, na verdade. Então, a função do intensivista é restaurar a capacidade funcional respiratória e funcional motora, tá? A gente viu isso na nossa primeira aula. Conversamos também que surgimos na reabilitação, na necessidade de reabilitação, a gente entrou na equipe multidisciplinar, certo? E que a gente tem nós temos a prova de título que nos reconhece como especialista profissional em terapia intensiva desde 2011. Em 2006 existia apenas a prova de título de fisioterapeuta respiratório. Ambos têm atuações diferentes em lugares diferentes. O intensivista atua na terapia intensiva especificamente e nas emergências. O respiratório atua a nível ambulatorial, a nível de reabilitação, de fisioterapia de sono, etc. Tá? São provas distintas. Então, a gente viu também que para obter a prova de título, a gente precisa, é uma prova feita pela nossa associação, junto do nosso Conselho Federal. Essa prova, você precisa ter 2 anos de inscrição no nosso Conselho Regional, estando em pleno gozo da sua atividade com experiência profissional. Essa prova, ela acontece anualmente, dependendo da demanda, ou obrigatoriamente a cada 2 anos. E essa prova ela é constituída da parte escrita e da prova da parte de títulos. A parte escrita ela contém 40 questões, com 2 questões discursivas, que para ser corrigida você precisa acertar essa questão discursiva e depois você precisa pontuar na sua prova de título, ou seja, ter pelo menos uma pós-graduação em andamento. Vimos que quando a gente faz uma pós-graduação em terapia intensiva, cardiorrespiratória, nós temos o título de especialização naquela área específica. Quando a gente faz uma prova de título, após 2 anos de experiência na área, a gente tem o título de especialista profissional em terapia intensiva. Então, especialista é diferente de especialização. Vimos também que a equipe multidisciplinar é diferente da equipe interdisciplinar. Que a equipe interdisciplinar é um conjunto de disciplinas, sim, mas elas são correlacionadas. A gente troca o conhecimento, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia em prol do paciente. Interdisciplinaridade. Diferentemente na equipe multi, que apenas é o conjunto de disciplina de maneira não correlata. Vimos também o que é CTI. CTI e UTI. CTI
é um centro de terapia intensiva. A CTI é o agrupamento no mesmo ambiente físico, na mesma unidade hospitalar, de várias unidades de terapia intensiva. A gente tem unidade de terapia intensiva coronária, unidade de terapia intensiva de queimados, de transplante, clínica, obstétrica e etc., pediátrica, neonatal. Então, se você tem um hospital que tem alta complexidade cirúrgica, se você tem um hospital de alta complexidade, você teria uma CTI. Vimos também isso, tá? Vimos também que nós atuamos tanto no âmbito do suporte ventilatório, mas também no âmbito da atuação, da reabilitação, da mobilização precoce, da retirada do paciente desse leito, e que isso acontece à medida que há uma estabilização e melhora clínica do doente. Então, atuamos na alteração funcional respiratória e na alteração funcional motora. Vimos que quem rege o funcionamento de todas as UTIs no Brasil é a chamada RDC7, Resolução da Diretoria Colegiada de número 7, em 2010, feito pela Anvisa em conjunto com a em conjunto com o Ministério da Saúde. Então, a RDC7 divide as UTIs em adulto, pediátrico e neonatal, diz que o coordenador técnico deve ser especialista profissional, diz quantos ventiladores por leito, quantidade de ambu por leito, materiais, equipe de recursos humanos, ela rege a nossa carga horária. Então, é uma legislação que dispõe de requisitos mínimos para manter as UTIs abertas em todo o Brasil. Sejam UTIs filantrópicas, privadas ou públicas, tá? Então, é importante dar uma lida sobre a RDC7. Vimos também que nós temos a nossa carga horária são de 30 horas semanais do intensivista, podendo ser dado em plantões, 12 horas diurna, 12 horas noturna e mais 6 horas de complementar, ou você ser um diarista, trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia, 5 vezes 6, 30 horas semanais. A gente viu também que o fisioterapeuta deve ser, pela RDC7, um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI, e não um fisioterapeuta para cada 10 pacientes. Se sua UTI tem 15 leitos, são 2 pacientes, são 2 fisioterapeutas. Se sua UTI tem 8 leitos, é um fisioterapeuta. Então, um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Vimos pela RDC7 que a obrigatoriedade pela lei de cobertura 24 horas é apenas na unidade de terapia intensiva neonatal e que na UTI PED adulto você pode ser contratado por até 18 horas. Isso é o que está na lei, que diverge um pouco da prática, mas a gente precisa saber o que está na lei. A gente viu também que existem alguns dilemas, né, que são enfrentados pelos intensivistas. E aí eu peço para vocês lerem o artigo 1 e o artigo 2 que eu enviei para vocês. O artigo 2 é o artigo a linha entre vida e morte, a ética, o fio e a navalha. Então, os dilemas sobre questões éticas, o que é a morte, a dignidade da morte, dar dignidade, o cuidar, a humanização, o acolhimento à família, o investimento no paciente. Então, o paliativismo dentro da terapia intensiva. Então, ler esse artigo vai ser bem interessante para vocês, assim como a leitura também do outro artigo, que é o aspecto ético e humanizado na UTI, que é uma revisão sistemática de 2013. Então, para complementar seu estudo, estude sua aula, veja esse vídeo e assista e leiam esses 2 artigos, tá bom? Um grande abraço para vocês, dúvidas à disposição no nosso grupo, até a próxima.